Olá pessoal, sou o pastor Patrick Ribeiro e estamos aqui para estudarmos a nossa segunda unidade da matéria de Bibliologia do curso de Teologia. É um curso que está sendo promovido pela Potencialize e pela Exultes, com a parceria com a Igreja Presbiteriana Renovada também. E eu espero que você tenha já assistido o nosso primeiro vídeo, lido a primeira unidade e feito os exercícios propostos, ok? Vamos à aula? Então, pessoal, vamos agora para a nossa segunda aula. Hoje nós estaremos tratando sobre um assunto muito gostoso, que é sobre o cânon sagrado. Para quem não sabe o que é o cânon sagrado, nós estaremos falando e explicando para vocês sobre o que é e como foi a sua evolução. Eu sou o pastor Patrick Ribeiro e estarei com você hoje na nossa segunda aula de Bibliologia, promovida pela Potencialize, em parceria com a Exultes e a Igreja Presbiteriana Renovada. A unidade 2 vai tratar sobre o cânon da Bíblia Sagrada e a sua evolução, e vamos tratar sobre o significado desse termo, o que ele representa, o que ele significa. Também falaremos sobre a formação do cânon do Antigo Testamento, o seu desenvolvimento e também a evolução do cânon do Novo Testamento. E, por fim, falaremos sobre os livros apócrifos. O que são esses livros, o porquê que eles não estão na Bíblia Sagrada dos evangélicos, dos protestantes. Enfim, vamos estar abordando esse assunto hoje. É um assunto gostoso, é um assunto de cunho histórico aí para a nossa reflexão. Então vamos lá, o significado desse termo, vamos começar aí com a frase do Francis Schaeffer, não sei esse nome. Francis, ele diz: um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. A gente sabe que a Bíblia Sagrada, queridos, é o padrão divino para o homem, né? Então, e o padrão divino é bem mais elevado do que o nosso. O padrão moral de Deus é bem mais elevado que a nossa. Aquilo que para nós podemos considerar como uma simples falha, um simples erro, uma simples incoerência, para Deus pode ser um grande pecado que pode te custar a salvação, ou um ato condenável da sua parte, que para muitas vezes a pessoa acredita que por causa daquilo ela vai para o inferno. Mas quando ela se arrepende, ela abandona o pecado, Deus, com sua bondade e longanimidade e misericórdia, traz a salvação para aquela pessoa através do seu arrependimento. Então, os padrões de Deus são bem diferentes do nosso. E quando nós temos a verdade do Senhor, a palavra de Deus em nossas mãos, nós temos muitas vezes essa ótica sobre o padrão do que é o certo, do que é o errado, e isso é muito edificante. Então, pessoal, o termo vem exatamente da raiz da palavra junco ou cana, fazendo parte da vegetação do Oriente. Nascia-se uma espécie de vegetação onde tinha uma aparência daquela cana que a gente faz hoje, açúcar, a cana de açúcar, com aqueles gomos que havia no seu caule. E aí o que acontece? Essa vara, que também é um termo usado para esse tipo de alimento, esse tipo de vegetação, essa vara era usada para medir. E aí então a Bíblia é usada também como aferir os nossos princípios morais, espirituais, éticos. Então o termo Bíblia vai vir do biblios, como nós falamos na primeira aula, e o cano vem exatamente desse junco, que é o caule desse tipo de vegetação, muito típico lá do Oriente. Aqui nós podemos olhar essa vegetação como a cana-de-açúcar, para poder entender de maneira mais próxima como é esse tipo de junco. No hebraico vem de gênero e no grego canon. No sentido filosófico e religioso, esse termo é usado para medir as normas, as regras, que era o mesmo princípio que se usava o junco. Nesse tempo era uma vara usada para medir o espaço, medir o comprimento
e por isso que a Bíblia hoje ela é para medir o que está certo, o que é errado. Então, somente mais tarde, esse termo ele foi aplicado como lista de livro ou rol. Quem faz parte de qualquer associação vai ter uma lista de pessoas chamada de rol de membros, que são as pessoas que fazem parte de uma organização. Na igreja, por exemplo, existe o rol de membros, o rol de visitantes ou o rol de congregados, que dependendo da instituição, da comunidade, tem essa organização. Enfim, a gente precisa entender aqui um alerta que é muito importante. Não foi a igreja que criou o cânon sagrado, tá? A igreja simplesmente reconheceu os livros que foram inspirados desde o princípio. Certa feita eu vi um certo líder religioso dizendo que a Bíblia ela veio da igreja no aspecto da sua criação, e na realidade não é. A igreja ela reconhece os livros inspirados por Deus desde o princípio, até porque a igreja ela nasce depois que Deus havia falando, Moisés, a igreja ela vem nascer anos depois que o cânon já havia sido concluído, a escritura dos livros inspirados já havia sido concluída, Então, precisamos ter bem claro. Nesse sentido, nós vamos falar sobre dois tipos de cânon sagrado. O primeiro é o cânon sagrado da Bíblia hebraica, é uma divisão tripla e tem 24 livros, e vem da Septuaginta. E a disposição do cânon da Bíblia Sagrada ela é bem diferente da nossa, principalmente nos livros onde tem, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel. Eles não vão contar como dois livros, eles contam apenas como um livro só. Mas, enfim, vamos ver essa disposição da Bíblia hebraica. 1 e 2 Reis é um livro só. 1 e 2 Samuel, como eu disse, um livro só. 1 e 2 Crônicas, um livro só. Esdras e Neemias é um livro só. E todos os profetas menores, que na nossa Bíblia, no nosso cânon, nós chamamos de profetas menores, eles estão acoplados em um mesmo livro. Então é um livro só. Todos os 12 livros, por exemplo, Abacuque, Joel, Naum, esses livros são em um livro só. E quem foi o responsável para compilar esses livros do Antigo Testamento? Foi o sacerdote Esdras, ele que foi o autor também do Salmo 119, amante da palavra de Deus. Porque você vai ler o Salmo 119, é um elogio grandioso à palavra de Deus. É lá que vai se encontrar versículos como luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus, Então, ele termina essa compilação pós cativeiro babilônico, que foi a última parte, que podemos dizer assim, de acontecimento em relação ao povo hebreu do Antigo Testamento. Nós temos, se pudéssemos dividir aqui rapidamente a história do povo hebreu no Antigo Testamento, dividiríamos, período da criação, depois ali período da revitalização, podemos chamar assim, com Noé. Aí após vem o chamamento dos patriarcas, o período patriarcal, que é o período que vai de Abraão até Jacó. Depois o período do povo, que é o êxodo, o povo saindo do Egito. Depois tem a conquista da terra de Canaã, e que só vai ser concluída só nos tempos de Davi. Mas aí depois vem o período monárquico, onde o povo elege um rei para si a partir da lei de Saul, e posteriormente vem o período babilônico, onde o Israel transgride o Senhor, a lei de Deus, e Deus levanta os reis para vir e tirar o povo de Israel da sua terra e levá-los para a Babilônia. Depois vem o período pós-babilônico, que é o período onde Esdras atua na compilação desses livros do Antigo Testamento,
fazendo ali a junção, organizando, né, esses livros, e por fim chega ali o período onde nós vamos conhecer como um período um interlúdio entre o Antigo e o Novo Testamento, que é um período de cerca de 400 anos do silêncio de Deus, onde não havia profecia, enfim. Então, Esdras, ele conclui essa compilação. A gente percebe que o livro de Malaquias é contemporâneo do sacerdote Esdras, que é o último livro do Antigo Testamento. Enfim, então vamos entender agora qual foi o período em que nós podemos falar assim, olha, nesse período foi averiguado esses livros e foram atestados esses livros como sendo livros inspirados por Deus. Porque nós vimos, né, e nós, aliás, vamos ver essa aula posteriormente, sobre inspiração, canonicidade, os princípios que nós cremos que que responde à pergunta: esses livros são dignos de confiança? Como podemos acreditar que de fato esses livros são livros que representam o querer de Deus para nós, né? Então nós vamos ver isso através dos princípios da canonicidade, da inspiração mais à frente. Ok? Então, quando é que é atestado o cânon sagrado do Antigo Testamento? Ele é atestado, né, ele é firmado em 70 depois de Cristo, né, com o fim do sistema sacrificial. Essa necessidade para poder atestar o cânon sagrado vem disso, vem também da dispersão dos judeus, porque os judeus, após o ano 70, né, nós sabemos que o povo de Israel passou por uma tremenda perseguição em Roma, invasão, né, de Jerusalém, e com isso o povo dispersou e o povo estava sem ter acesso fácil do seu livro, do seu manual de fé, dos seus dogmas, que se baseia no Antigo Testamento. Então há necessidade de se manter um padrão, um livro, né, que representasse toda a sua história, se faz necessário nesse período. A descentralização da religião judaica em Jerusalém, como disse, com essa dispersão, o povo agora não adora mais em Jerusalém, como era o costume. Depois vem a identidade do povo, precisaria ser reunida, né, para que eles pudessem reconhecer sua história e manter a unidade do povo que estavam dispersos através da palavra de Deus. E aí o que acontece? Com o surgimento do cristianismo, que aí é uma evidência muito clara no Novo Testamento, com Paulo, as epístolas do apóstolo Paulo, nós sabemos que no início o judaísmo e o cristianismo foram adversários. E a gente sabe que há ainda isso muito forte até hoje. Então, o cânon do Antigo Testamento precisaria ser consolidado, até porque precisava combater, teoricamente, os princípios do cristianismo que estava sendo bastante evidenciado pela igreja cristã, a partir do apóstolo Paulo, a partir de todos os apóstolos que estavam ali atestando que Cristo havia ressuscitado e toda aquela pregação que Jesus havia mandado fazer. Então, eles precisariam desmoralizar os textos cristãos a partir de uma sistematização do texto da Torá, do texto da Bíblia que eles tinham, que é todo o Antigo Testamento. Mas nós sabemos que essa desmoralização, gente, é apenas uma ideia que os judeus tiveram, era apenas uma ação para diminuir o índice de cristãos que só aumentavam. E só que quando nós olhamos para o cristianismo, a gente percebe que o cristianismo, ele dá sequência, ele não colide, ele não confronta, ele não bate de frente com o Antigo Testamento. Na verdade, ele dá sequência, se cumpre. Principalmente os apóstolos vão usar muito texto do Antigo Testamento para poder afirmar o Novo Testamento. Então, o que acontece? Nós vamos olhar como eles puderam fazer para atestar o livro sendo inspirado ou não, o livro sendo digno de confiança.
eles usaram principalmente textos somente escritos na língua hebraica. Então, sim, foi o primeiro ponto que eles falaram. Porque é o seguinte, sempre houve, gente, livros paralelos, ou também chamado livros apócrifos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Sempre houve livros espúrios. Então, para que evitasse que esses livros espúrios fizessem parte do cânon do Antigo Testamento, eles então adotaram 2 pontos muito importantes. Primeiro, somente os livros de texto hebraico entraria na sua Bíblia hebraica. Segundo, somente textos escritos antes do profeta Esdras, que foi o responsável por compilar todos os textos do Antigo Testamento. Então, esses 2 critérios são muito importantes, porque eles evitaram que os livros apócrifos fossem inseridos no cânon sagrado. Eu não estou entendendo o que é esse livro apócrifo, pastor, o que é isso? Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Então, a data dessa fixação do cânon do Antigo Testamento chega até 90 depois de Cristo, no concílio chamado Concílio de Jâmia, na cidade próxima a Jope, em Israel. Então, em 90, depois de Cristo, percebe que o Antigo Testamento ele só é fixado, o cânon, os livros, todos os livros, os 39 livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia, hoje, que são os mesmos da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, eles só são batidos no martelo como inspirados, como dignos de confiança, como dignos de ser interpretados como regra do nosso princípio de fé em 90 depois de Cristo. Em Jâmia, na cidadezinha próxima de Israel. Quem foram? Foram alguns rabinos, onde o líder foi Yashana ben Zakkai, do concílio de Jâmia, como eu já disse. Como essa fixação aconteceu? Então, 20 anos após a invasão dos romanos de Jerusalém, através de um grande plano de salvar os manuscritos do Antigo Testamento que outrora estava ocorrendo perigos de ser exterminados pelo imperador, onde colocou, estava queimando, queria destruir, literalmente falando, toda a cultura judaica para a implantação da cultura romana. Então, nesse sentido, gente, nós sabemos que a preservação do cânon sagrado do Antigo Testamento foi algo muito importante, mas também sacrificial. Mas, enfim, quais os fatores determinantes para que houvesse a consolidação do cânon do Novo Testamento? O Novo Testamento, ao contrário do Antigo Testamento, onde a consolidação foi no ano 90, percebe-se que até o ano 100, os livros do Novo Testamento já tinham sido todos escritos. O último livro a ser escrito no Novo Testamento foi o livro de João, o evangelista João, e que escreve o Apocalipse. Dentre esses fatores determinantes, nós podemos citar algumas questões claras. Primeiro, a ordem do Novo Testamento ela é oriunda da Vulgata, latina. Até o ano 100, todos os livros que já tinham sido escritos não estão em ordem cronológica, assim como a Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, não estão em ordem cronológica de assunto, mas estão organizados por tema. E assim também o Novo Testamento está organizado por tema. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos a biografia, o trecho que vai ali de Mateus, até João, depois nós temos a história, que é o livro de Atos, depois nós temos as cartas, que vai do livro de Romanos até a de Judas, e por fim nós temos o livro profético, que é o Apocalipse. Vamos ver detalhadamente como cada carta, cada livro desse representa. Primeiro, vamos ver na ordem cronológica. Pela ordem cronológica, a primeira carta a ser escrita não foi Mateus, como está no primeiro livro, no primeiro livro do Novo Testamento, mas é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, que está ali por média de 49 depois de Cristo. Faz sentido muito
porque nós sabemos que nesta transição judaico para o cristianismo, alguns gentios da Grécia estavam se convertendo, mas os judeus pressionando para que eles observassem ali os costumes da época do povo judeu. E aí essa carta ela vai estar um tempo aí após a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que está ali descrito em Atos, capítulo 13, verso 14. Depois vem a epístola de Tiago, né, um irmão de Cristo, em 49, escrita em Jerusalém. Depois vem a carta do apóstolo Paulo, primeira Tessalonicenses, escrita em 51 depois de Cristo. Tudo indica que foi ali em Corinto, durante a sua segunda viagem missionária. Vai ter esse relato lá em Atos capítulo 15, verso 36 a 18, está aí na tela. Depois a segunda carta aos Tessalonicenses, escrito em 51 a 52. Lembremos que data nesse período tem a sua certa dificuldade de estabelecer fixa, óbvio, né, por causa do seu tempo, mas ela permeia aí por volta de 51. Marcos aí, a epístola de Marcos, a gente tem no ano 49, ficou embaixo, mas tá, ela seria a terceira carta ali a ser escrita. Depois vem em 2 Coríntios, escrito em 55 depois de Cristo. Ele provavelmente estava na Macedônia. Esse trecho vai estar em Atos 20, verso 3. Depois 1 Tessalonicenses, anos 55 a 65, então um lapso aí, um período de 10 anos aí de incerteza, o qual foi o tempo. Geralmente a gente pensa, né, muitos teólogos pensam que estava ali em Roma, na sua segunda afirmação, a segunda afirma aí Clemente e Irineu. Lucas, também nesse período de 60 a 65, período de 5 anos aí de tempo, né, de dúvida. Provavelmente Cesareia ou Roma, onde Lucas escreve durante a prisão de Paulo. Mateus, anos 60 a 65, lá na Palestina. Não tem um local certo na Palestina. Depois Efésios, depois Filipenses, Colossenses, depois Filemão, com as datas respectivas aí, quando aparece na tela. Depois vem 1 Pedro, aí vem escrito de Atos, né, no ano 63, por Lucas, e aí ele estava lá em Roma, percebe-se, está bem próximo ali já a morte do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, escrito em 64, né? Então se a gente entende que Paulo escreveu aí a sua epístola de despedida, podemos dizer assim, a Timóteo, em 66, então assim, já está aí, e ele ficou 3 anos preso em Roma, então foi logo no início da sua prisão. 1 Timóteo, né, na Macedônia, um pouco antes da sua segunda prisão, como havia dito aqui. Tito, escrito também na Macedônia. 1 Timóteo, 1 ao 3 vai estar falando mais ou menos isso, vai estar tendo essa referência. E 2 Timóteo, escrito a 66 a 67. E aí você vai perceber que não vai aparecer mais carta de Paulo, por quê? Porque essas três últimas cartas aqui, ó, do apóstolo Paulo, foram as suas últimas, porque logo em seguida ele seria decapitado nessa segunda prisão em Roma. Então, suas cartas despedidas a esses 2 grandes discípulos que deram um up, né, no ministério do apóstolo Paulo, deu seguimento aos 2 ciclos de referência do apóstolo Paulo. Claro, ele teve outros, mas esses aí, ele várias vezes nas suas epístolas vai chamar de filho, tanto Timóteo quanto a Tito. 2 Pedro, depois vai ser escrita, provavelmente vai estar na Babilônia, porque ele usa essa Babilônia como uma metáfora da cidade de Roma. Depois, os Hebreus, o autor é desconhecido e o lugar é incerto. Depois, Judas, né, escrita aí em 65 a 67, o local também é incerto. Aí depois vem o Evangelho de João, que está junto aí, depois a segunda e a terceira carta dele, e depois também seu livro profético. Percebe que João foi o último escritor do Novo Testamento. A sua epístola
as suas duas cartas e o livro, que é o único livro profético do Novo Testamento. E a data da fixação do Novo Testamento? A exemplo do Antigo, que foi em 90, o Novo Testamento foi em 325. E aí você percebe uma questão. O Antigo Testamento, ele demorou anos para ser escrito, né? Provavelmente cerca de 1.400 a 1.500 anos é o período em que o Antigo Testamento foi escrito. O Novo Testamento, com 100 anos, já estava todo escrito no Novo Testamento. Mas você vai perceber que o Antigo Testamento ele é fixado de maneira mais rápida do que o Novo. Em 90 depois de Cristo, já fixado. Por quê? Porque foi facilitado pelo sacerdote Esdras, né? Esdras, ele compilou, ele juntou todos os livros, por isso que ele é um homem bem de destaque quando se trata do cânone do Antigo Testamento. Então a igreja só reconheceu aquilo que Esdras tinha feito, só chancelou, dizendo, concordamos, devido aos dois pontos que nós falamos, que foram os livros que foram escritos antes da Babilônia, né? Ali, daquele período pré-babilônio, escrito durante a Babilônia, e aqueles que falavam em línguas hebraicas, livros de língua hebraica. Mas aqui no Novo Testamento, existe uma dificuldade maior de selecionar, né? Então, assim, de 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, eles foram selecionados de mais de 315 que tinha na época. Enfim, então, só para você ter ideia, descobrir qual é o inspirado, qual realmente tem coerência bíblica, todo um processo que nós vamos ver mais à frente aí nas próximas unidades, e selecionar apenas os 4, né? Então, um trabalho bem complexo. E aí a gente vai entender que no Concílio de Nicéia há esse reconhecimento dos 4 evangelhos, dentre esses, e no Concílio de Cartago, no seu terceiro concílio, há o reconhecimento dos 27 livros canônicos. Então, nós temos que ter essas datas bem claras aí no aspecto da cronologia do reconhecimento do cânon do Novo Testamento. Então, o que acontece? Esse reconhecimento foi ratificado por Roma no Concílio de Florença e de Trento posteriormente. E quais os critérios para essa inclusão do Novo Testamento? O primeiro critério é se eles eram inspirados por Deus. E qual seria o teste? Quais seriam os critérios? O teste foi de olhar a questão da apostolicidade, o quanto esse livro ele tinha sido escrito literalmente por apóstolos ou por alguém muito próximo ao apóstolo. Olhemos que dos evangelhos, né, ali nós vamos ver o evangelho de Lucas, que não foi apóstolo, mas ele é bem claro no início da sua escrita o quanto ele teve uma pesquisa apurada e bem objetiva, técnica, de todos os fatos que ali são narrados. Então, outra questão, a igreja preservava a doutrina dos apóstolos. Então, nesse aspecto, se o livro estava ali dentro dessa cultura, né, da doutrina dos apóstolos, e a canonicidade seria a autoridade apostólica que estava revestida esse livro. Era a aprovação apostólica, e não simplesmente uma autoria apostólica. Então tem que ter esse princípio da inspiração divina, é muito bem claro, e era algo que foi utilizado para poder compreender. Uma outra questão era a antiguidade. O livro tinha que ser da época apostólica. Então isso antes do ano 100. Então o tempo era muito importante. Se era antes do ano 100, porque muitos livros foram escritos após o ano 100, mas com nomes de apóstolos que viveram e que morreram antes do ano 100. Então só isso já colocava em dúvida a veracidade e a canonicidade desse livro. Uma outra questão que era bem levada em conta era a ortodoxia. Todo livro candidato a ser canônico tinha que ter os elementos de fé
que os demais livros apostólicos tinham. Então tinha que ter harmonia com os escritos apostólicos. Não poderia ter apenas uma narrativa, mas tinha que ter o sincronismo com aquilo que era a instrução dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinavam, com aquilo que o livro estava trazendo. E, por fim, o uso tradicional. Era uso tradicional na maioria das igrejas da época dos apóstolos, né? Então, e depois de Cristo, teve muito isso. Muitos livros deuterocanônicos, ou são livros que eram escritos por uma pessoa e colocava como autor uma outra pessoa. Então, muitos desses livros começou a surgir. Então, o uso da leitura tradicional na maioria das igrejas cristãs da época, entre o ano 100 e o ano 397, onde houve a fixação. As igrejas tinham o hábito e já tinham o costume tradicional de usar. Havia essa necessidade de pontuar essas 4 questões aí. Mas por quê? Qual era essa necessidade? Primeiro, porque havia muitos livros, como eu disse, livros espúrios, livros que as igrejas estavam inserindo dentro da sua liturgia e que não estavam em harmonia com o restante da Bíblia. Porque essa é a questão, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não tem como ter desarmonia, não poderia ter falta de sincronia entre o Antigo Testamento, por exemplo, e o Novo. Entre o que o apóstolo Paulo falava e um outro que se dizia apóstolo. Então, uma outra questão, havia pessoas que estavam fazendo o seu próprio cânon sagrado. Eles estavam dizendo, olha, esse é o livro correto, esse é um livro inspirado, e esse não. Exemplo aí é o cânon de Marcião, que ele fez seu livro, seu cânon e começou a divulgar isso. E depois teve o edito de Diocleciano, né? O edito de Diocleciano, que visava destruir os livros sagrados. Então a igreja precisava preservar a semelhança do Antigo Testamento, né? Quando teve que se preservar os textos no momento da perseguição, para que a igreja não perdesse a sua origem, a sua história, e não perdesse principalmente os princípios que havia sido ensinado por Cristo e pelos apóstolos. Partindo desse princípio aí, dos textos espúrios que estavam em alta, né? Porque essa febre de quando se lança algo original e depois as pessoas, para poder ter o lucro, começam a lançar o paraguaio, não é de hoje. Então, nós devemos pensar o seguinte, que na época o que estava em auge era o cristianismo, era a palavra de Deus, era o estudo dela. Então havia muita gente querendo entrar nesse embarco e se autopromover ou promover sua obra, e para isso colocava sua obra a nível de inspiração. E essas obras nós chamamos de apócrifos também, porque o seu significado de apócrifo literalmente é o escondido, é o oculto. No sentido religioso, é o não genuíno. Então tinha muitos livros que não eram genuínos ou espúrios, livros que não tinham reconhecimento dos apóstolos e nem da igreja sobre a sua veracidade e a sua inspiração. Então esse período de livros apócrifos, ele é um período que abrange entre Malaquias e Mateus. Só pelo fato deles abrangerem esse período, já podemos perceber que eram livros espúrios, porque nesse período não há uma manifestação. De Malaquias até João Batista não houve profeta. Deus não levantou profeta. Deus não levantou ninguém sobre a terra para poder falar em nome dele. Então, não havia como ter uma inspiração bíblica, uma inspiração divina para a escrita dos livros nesse período. São um período de mais ou menos de 400 anos entre Malaquias e Mateus. Então, só por isso, nós vamos ver que algumas pessoas importantes sobre a história bíblica, sobre a história do povo hebreu, a tradução da Bíblia, eles condenam esses livros. Então, Flávio Joséfo, que é um historiador cristão, contemporâneo ali dos apóstolos, ele não narra, ele não aceita, melhor dizendo, esses livros como sendo livros divinamente inspirados. Jerônimo, o grande especialista lá na tradução da Vulgata,
da Vulgata Latina, ele também não reconhece esses livros como sendo livros inspirados. E nenhuma igreja ortodoxa, grega, anglicana ou protestante aderiu a esses livros como fazendo parte do seu cânon. Então, assim, somente a igreja católica aderiram a esses livros que nós chamamos de apócrifos e espúrios. Por que a Igreja Católica ela aderiu e ela aceitou e ela inseriu no cânon esses livros? Primeiro, uma grande questão era o combate do protestantismo. Quando a Igreja insere no seu cânon sagrado, eles querem colocar em xeque princípios que os protestantes combatiam. Por exemplo, a oração aos mortos. Era um princípio que a Igreja Católica acreditava em que os protestantes combatiam. Por quê? Porque não tem nenhum princípio de oração a mortos, por exemplo, missa do sétimo dia, que é o culto que é celebrado em favor da pessoa que faleceu. Não existe princípio isso na Bíblia, nos livros inspirados, mas se tem em livros espúrios. Então, era um princípio que ela queria defender, mas que não tinha base nos 66 inspirados, então fui procurar nos deuterocanônicos. Então, algumas coisas que podemos citar aqui para provar e declarar o porquê que nós não aceitamos os livros os livros apócrifos. Primeiro, discrepância histórica e geográfica. Muitos desses livros existem erros gritantes sobre locais, sobre lugares, sobre contexto histórico e personagens que ali estão. Então, são repletos de discrepância e anacronismo histórico e geográfico. Uma outra questão são os ensinos divergentes dos textos bíblicos. Sim, existem divergências entre os apócrifos e os textos apócrifos e alguns textos do restante da Bíblia. Nós vamos ver isso muito claramente. Segundo, estilo literário destoante. O estilo literário desses livros não está padronizado com o que apresenta em todos os outros textos. Apresenta uma artificialidade, no trato dos assuntos e destoa dos escritos inspirados. E a falta de elementos de autenticidade. O que seria isso? São elementos que conferem o caráter divino e autêntico às escrituras, como, por exemplo, a autoridade profética, o sentimento poético e, principalmente, o religioso. Há muita falta nesses textos. Então, esses 4 elementos aí. Então, vamos ver aqui, por exemplo, o período desses livros. Tobias, esses são 7 livros apócrifos que na Bíblia Católica tem e que na Igreja Evangélica Protestante não tem. Escrito no ano 200 a.C., o livro de Tobias. O Eclesiástico, 180 a.C., Judite, 150 a.C., Macabeus, 100 a.C., 2 Macabeus, 100 a.C., e Sabedoria de Salomão, 40 anos antes de Cristo, período aí dos 400 anos. E Baruque, no ano 100 antes de Cristo. Então, todo esse período aí não tinha uma revelação, não tinha uma voz profética, os discípulos não existiam. Então, não tem como esses autores ter sido inspirados biblicamente para escrever esses livros. Ok? Então, além de vermos aí esses livros, existem alguns acréscimos que na Bíblia Católica tem, que eles acrescentaram, que na Bíblia Protestante não tem. Lembrando que eu não estou aqui fazendo crítica à Igreja Católica, eu estou apenas dizendo a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante e o porquê que a Bíblia Protestante não aderiram a esses 7 livros a mais e esses acréscimos. Então, os 4 acréscimos do livro de Esther, o Cântico dos Três Santos Filhos, Daniel, lá, capítulo 3, verso 24, que tem na Bíblia deles, a história de Susana, Daniel, capítulo 13, e Bel do Dragão, Daniel, capítulo 14,
são os acréscimos aí que se tem nos livros da Bíblia Católica. E concluindo a nossa aula, nós vamos falar uma citação de Norman Geisler. Ele foi um grande filósofo e apologista cristão, que ele diz: a comunidade judaica jamais os aceitou como canônicos e não foram aceitos por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento. A maior parte dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou a sua canonicidade e nenhum concílio da igreja os considerou canônicos, senão no final do século IV ou do quarto século. Então, se não houve aprovação de nenhum desses, então não faz sentido inseri-los na Bíblia como sendo inspirados. Então, a igreja protestante, por um período, até aceitou-os como fontes históricas e não como inspiração. Mas depois, nem como fonte histórica, deram continuidade. Então, essa é a grande diferença do cânon da Bíblia protestante para a Bíblia católica. Chegamos ao fim de mais uma aula, mais uma unidade. Eu espero que você possa estar lendo essa unidade e no próximo vídeo estaremos abordando a terceira unidade do curso de Bibliologia. Até lá, tchau!